boa noite! Está no ar o Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Neide Lins, vamos mostrar o que foi destaque nesta semana aqui no país e no mundo. O Brasil aplicou mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e o avanço da vacinação já reduziu em 92% a média móvel de mortos pela doença. A primeira prova do Enem será neste domingo e os candidatos precisam estar atentos às medidas de segurança em tempos de pandemia. E hoje é dia da consciência negra e nós vamos mostrar a importância do protagonismo negro na literatura. Isso e muito mais a partir de agora. O Brasil aplicou mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, registra uma queda de quase 92% na média móvel de mortos desde o pico da pandemia em abril. Para que o combate ao coronavírus avance ainda mais, é preciso que as pessoas completem o esquema vacinal. 21 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada. Só em Minas Gerais, mais de 2 milhões de pessoas não voltaram aos postos de vacinação. Veja na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. Desde que a técnica de enfermagem Maria Bom Sucesso Pereira recebeu a primeira dose no estado, se passaram 10 meses. Até aqui, praticamente 70% da população mineira acima de 12 anos completaram o esquema vacinal com 2 doses ou dose única. Número que seria melhor se não fossem os atrasados. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, mais de 2 milhões de mineiros não tinham o registro da segunda dose no sistema eletrônico do SUS até o fim de outubro. De acordo com a pasta, alguns registros precisam ser atualizados pelas prefeituras, mas tem muita gente que está precisando visitar o posto novamente. Como os dados epidemiológicos estão demonstrando que as pessoas não têm adoecido como antes, ou não têm aquele número de óbitos como antes, causa uma falsa impressão de que as pessoas não devem se cuidar mais, não precisa de uma segunda dose. Os laboratórios e especialistas já informavam sobre a necessidade de 2 doses em intervalos de tempo específicos para cada tecnologia. Poucas vacinas no mundo foram elaboradas para serem aplicadas em dose única. Só assim o sistema imunológico vai impedir a evolução da doença. E a estratégia não é a exclusividade das vacinas contra a Covid. Com o tempo, mesmo com essas doses, a proteção pode cair, nossos anticorpos caírem a níveis muito baixos e nós precisarmos de reforço. Um exemplo é a vacina do tétano, que nós precisamos fazer reforço de 10 em 10 anos durante toda a nossa vida. Foi por causa da falta de doses de reforço que o sarampo voltou a preocupar o país nos últimos 2 anos. Em 2020, foram registrados mais de 8 mil casos de uma doença que era considerada erradicada no país. O Ministério da Saúde fez campanha para vacinar adultos até 59 anos de idade. Nós não queremos ver mais crianças morrendo, ficando com sequelas por causa de sarampo, por causa de poliomielite, por causa de difteria, como nós víamos no passado. E todos os brasileiros acima de 18 anos que tomaram a segunda dose contra a Covid-19 há mais de 5 meses podem ir ao posto de vacinação receber a dose de reforço. Para as crianças de 5 a 11 anos, uma boa notícia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa o pedido da Pfizer para incluir essa faixa etária no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A Anvisa tem um prazo de até 30 dias para avaliar a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano já aprovou a aplicação da Pfizer nesse público. Se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também liberar o pedido, o governo federal já tem a quantidade de doses necessárias. Hoje vacinam-se todos os brasileiros acima de 12 anos. Se a Anvisa aprovar, já temos doses suficientes também para garantir a imunização da população abaixo dessa faixa etária.
A ampliação do público-alvo que pode receber a vacina contra a Covid-19 é mais um passo importante no combate à pandemia. Até agora, 88% da população brasileira já tem uma dose da vacina contra a Covid-19. 71% já tomou as 2 doses ou a dose única, ou seja, está com imunização completa. É a proteção total que a gente vai ter contra esse vírus, né? Maluco que anda por aí. E os números dizem por si, né? Nós estamos vendo aí que após o início da vacinação caiu demais o número de mortes, o número de novos casos. A primeira prova do Enem 2021 é amanhã. Em ano de pandemia, a rotina de estudos mudou. Além disso, os estudantes precisam ficar atentos às restrições e cuidados sanitários. É a primeira vez que o Exame Nacional do Ensino Médio é aplicado 2 vezes no mesmo ano por causa da pandemia da Covid-19. O avanço da vacinação dá uma segurança a mais, mas, ainda assim, a ansiedade toma conta. A ansiedade sempre fica, né? Quando a gente ficou muito tempo isolado, eu mesmo fiquei, acho que quase 2 meses sem sair de casa. E para uma prova já dá um pouquinho mais de uma tensão ali. Eu estou tentando dar uma revisada, mas sempre dá um frio na barriga. A perda do ritmo de estudo durante a pandemia é uma das maiores queixas dos candidatos. Foge daquela rotina até você ter aquela resiliência certinho para entrar no clima, mas aos pouquinhos vai voltando, você vai se acostumando, vai preparando e vai pôr a cabeça no lugar de novo. Com a volta gradual à normalidade, as abstenções devem cair, mas os cuidados ainda são necessários. É importante que, principalmente os que não tomaram a vacina, estejam em ambientes ventilados e nunca deixem de usar suas máscaras e de manter distanciamento social. Para diminuir os riscos de contaminação, o INEP adotou uma série de medidas em prevenção. As provas estarão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano. Álcool em gel deve ser disponibilizado nas salas, mas o estudante também pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes. A máscara é obrigatória e deve cobrir totalmente o nariz e a boca. Fazer o básico, né? Primeiro se vacinar, né? Que eu acredito que a vacina vai ajudar muito nesse quesito. Acho que é bom ter os cuidados básicos. Estamos no Novembro Azul, campanha que promove a saúde integral do homem. E o Ministério da Saúde reajustou o valor da biópsia do câncer de próstata em hospitais particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A frase é a contribuição deste ano do governo brasileiro para a campanha mundial Novembro Azul. A campanha internacional conscientiza sobre a necessidade da prevenção e de cuidados em geral por parte da população masculina. O Ministério da Saúde prioriza o combate ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram previstos mais de 65 mil novos casos somente para este ano. E cada hora perdemos 2 homens por câncer de próstata. Um câncer que pode ser tratável, que é curável. Quando diagnosticados em fases iniciais, este tumor é curável. Em fases adiantadas, os objetivos são outros. Para reforçar o movimento em prol de exames e consultas e facilitar o tratamento da doença, o governo federal decidiu reajustar os valores de alguns serviços prestados pelos hospitais conveniados ao SUS. O Ministério da Saúde pagava R$ 92 pelo exame de biópsia de câncer de próstata e, a partir de agora, os laboratórios vão receber R$ 202. Temos trabalhado para incluir novas tecnologias que são importantes, seja para o diagnóstico, seja para o tratamento com medicações quimioterápicas. Agora, esse esforço, parece um esforço pequeno, né? Mas nós mais do que dobramos o valor do exame da biópsia de próstata. Isso é uma ação fundamental. Hoje é Dia da Consciência Negra. A data marca o assassinato de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A história de Zumbi reforça a importância do protagonismo negro na história do Brasil. Protagonismo que também deve estar presente nas histórias contadas às crianças por meio da literatura.
Veja na reportagem de Murilo Carvalho. E aí, galera? O baiano Adriel tem 13 anos e influencia os jovens a ler por meio das redes sociais. Ele manda letra sobre a importância de ter personagens negros na literatura. Ter pessoas negras como os personagens principais, seja de filme, séries e livros, é muito importante, principalmente na questão da representatividade. Existem muitas poucas séries, muitos poucos filmes e livros com personagens negros como principais. A tia Lu, professora no Rio de Janeiro, inspirada pela história da menina Lua Oliveira, que criou 6 bibliotecas nas comunidades, escreveu um livro sobre a jovem de 12 anos. Ela lembra a emoção de quando soube que seu livro seria publicado. Como uma menina preta de subúrbio ia ter um livro editado. E aí eu só chorava, porque era assim, uma alegria muito grande. O presente que eu dei para a Lua virou meu maior presente. André Lúcio Bento é professor do Distrito Federal e autor de Tâmara e Tamarindo, autor negro, criando personagens negros. E para ele, esses personagens devem mudar paradigmas. Quando as crianças negras não veem nos livros de literatura personagens negras, essa ausência quer dizer muita coisa, e essa ausência tem a ver também com preconceito, com o próprio racismo. Ou então, quando a criança negra vê apenas personagens negros relacionados à violência ou à subalternidade ou ao mundo das drogas, essa representatividade, então, estereotipada é negativa para a formação da criança negra. Como o caminho para que essa representatividade seja efetiva ainda é longo, que tal encerrar essa reportagem com uma dica do Adriel para as crianças? E o livro que eu indico é Filhos de Sangue e Osso, que tem como personagem principal a Zélia, que é uma mulher preta, e em volta de todo o livro, quase todos os personagens são pessoas pretas. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver uma reportagem sobre os 10 anos da Lei de Acesso à Informação. Não saia daí, voltamos já. E vamos às notícias internacionais. O número de mortes no Canadá deve aumentar com as grandes enchentes que devastaram partes da Colômbia Britânica. Veja esse e outros assuntos em nosso Giro pelo Mundo. A província de Colômbia Britânica declarou estado de emergência. A região tenta se recuperar da que já é chamada a tempestade do século. As fortes chuvas causaram inundações que alagaram estradas e pontes. O grande volume de água causou vários deslizamentos de terra. Pelo menos uma pessoa morreu. Várias cidades tiveram as ruas completamente tomadas pela água e carros ficaram submersos. Os 8.000 moradores da cidade de Merritt foram forçados a sair de casa depois que a enchente forçou o fechamento da estação de tratamento de água. Em uma cidade rural da região, moradores usaram barcos e até jet skis para levar o gado da fazenda para um local mais seguro. A farmacêutica Pfizer permitirá a fabricação de genéricos da sua pílula para a Covid-19. O remédio vai ser fornecido a 95 países de baixa e média renda. Segundo os resultados preliminares da Pfizer, a pílula, conhecida como Paxlovid, reduz em 89% a chance de hospitalização ou morte por Covid. O remédio deve ser usado em combinação com o ritonavir, um antiviral usado no tratamento do HIV. Pelo acordo de licenciamento, a farmacêutica não receberá royalties sobre as vendas da pílula. Uma explosão dentro de um táxi em frente a um hospital de Liverpool, no Reino Unido, fez aumentar o nível de ameaça nacional, usado quando há grande possibilidade de atentados terroristas. O passageiro do táxi morreu na hora e o motorista, que não sofreu ferimentos graves, é considerado herói, já que momentos antes da explosão, ele trancou as portas do carro, evitando uma tragédia maior. O homem responsável pela bomba procurava asilo e tinha histórico de doenças mentais. A polícia de Nova York anunciou esta semana que são inocentes 2 dos 3 presos pela morte do ativista dos direitos civis Malcolm X. A informação chegou 55 anos depois da condenação deles à prisão perpétua. Uma nova investigação que durou 22 meses confirmou que Muhammad Aziz e Khalil Islam foram injustamente acusados de assassinato. Para que o caso fosse reaberto, os homens tiveram a ajuda do chamado Projeto Inocência, que trabalha com vítimas de erros policiais e judiciais. Khalil
Islã morreu em 2009, mas Muhammad Aziz continuava lutando para provar sua inocência. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, fizeram uma reunião virtual esta semana. Os dois países pretendem abrandar as disputas entre as duas maiores potências econômicas do mundo. Eles também defenderam o respeito a normas internacionais e a manutenção da paz. Analistas dizem que a reunião deve ajudar a melhorar as relações entre Pequim e Washington, que ficaram desgastadas durante o governo de Donald Trump. Comitiva do presidente Jair Bolsonaro visitou países do Oriente Médio ao longo desta semana. O presidente e ministros passaram pelo Catar, Bahrein e Dubai, onde acontece a Expo Dubai. Veja um resumo da viagem. A feira reúne 190 países, um mundo de produtos e oportunidades apresentadas para uma multidão de 25 milhões de pessoas que devem passar por aqui durante os 6 meses de evento, que ocorre em cidades diferentes a cada 5 anos. No pavilhão do Brasil, a água faz referência aos rios e ao extenso litoral brasileiro. É como se os visitantes pudessem daqui passear pelas paisagens brasileiras. O visitante pode aproveitar uma experiência estética e sensorial, entrar na água, olhar os pés, relaxar numa rede. Este visitante italiano adorou a imagem de um país sustentável num ambiente tão agradável. O Bahrein exporta para o Brasil principalmente minérios, produtos químicos e petróleo. Já o Brasil tem as vendas concentradas principalmente na área do agronegócio, com destaque para as carnes e grãos. Até o fim deste ano, o Brasil deve se tornar também a principal fonte de exportações de minério de ferro para o Bahrein, superando a China e os Estados Unidos. Nós estamos renovando os nossos laços de amizade com o Bahrein, com a abertura da nossa embaixada, mas sobretudo também para abrir novas perspectivas para as exportações brasileiras para o Bahrein e trair investimentos do Bahrein para projetos importantes no Brasil. No encerramento da visita ao Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Centro Global Rei Hamad para a coexistência pacífica. O objetivo do centro é promover a liberdade de religião e da convivência harmoniosa, respeitosa e pacífica entre todas as crenças. A segunda missão do presidente Jair Bolsonaro ao Catar teve por objetivo reforçar as relações entre os dois países e promover oportunidades de investimentos no Brasil. Durante a visita, as duas nações exploraram oportunidades de ampliação de negócios nas áreas de economia, defesa, ciência, tecnologia, energia e inovação. Essa viagem, bons frutos, nós levaremos para o Brasil. Temos falado muito em turismo na região amazônica, em cooperação na área de energia, infraestrutura, portos, aeroportos, material de defesa, material da nossa Embraer. A Lei de Acesso à Informação completou 10 anos nesta semana. Ela permite que qualquer pessoa solicite dados que são de interesse público aos governos federal, estaduais e municipais. Essas informações são de graça e têm prazo para serem respondidas. Vamos rever a reportagem de Glauco de Queiroz. A lei, como ficou conhecida a Lei de Acesso à Informação, é, segundo os especialistas, um marco em termos de avanço na transparência dos dados públicos do país. Com a lei, cidadãos e organizações passaram a ter acesso a qualquer informação pública de órgãos e entidades de governo. Na prática, muitos órgãos e entidades disponibilizam informações sem requerimento, principalmente na internet. No caso de demandas específicas, se a informação estiver disponível, deve ser entregue imediatamente. Do contrário, o pedido deve ser atendido em 20 dias, prorrogáveis por mais 10 com justificativa. Além disso, de acordo com a lei, o acesso à informação deve ser gratuito e é proibido exigir que o solicitante informe os motivos de sua solicitação. Denúncias, desabafos, reclamações, elogios aos órgãos não são pedidos de informação. Denúncias sobre o não cumprimento da lei devem ser registradas junto à Controladoria Geral da União, se relativas ao Poder Executivo ou aos responsáveis em estados e municípios. Antes de você, como político, como servidor público, cometer um ato, fazer um ato, você tem de pensar que esse ato vai ganhar publicidade. Então, isso muda a mentalidade.
No âmbito federal, a plataforma eletrônica Fala.br permite fazer pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria em um único local para cerca de 2.000 órgãos e entidades. Desde maio de 2012 foram registrados cerca de 1.080.000 pedidos, 99% deles respondidos, com tempo médio de resposta de 15 dias. Os órgãos mais demandados foram o Ministério da Economia e o INSS. Mas qualquer informação pode ser solicitada? Na verdade, segundo a lei, há exceções. Por exemplo, os dados pessoais relativos à intimidade têm segredo de até 100 anos no caso do Executivo Federal. Outros que podem colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado só podem ser acessados em prazos de 5 a 25 anos. E você sabia que é possível ajudar a criar um partido político por meio de uma assinatura digital? Essa medida já existe e a vigência dela foi antecipada nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir de agora, o cidadão que decidir apoiar a criação de um novo partido poderá fazer isso pela internet, desde que tenha a chamada certificação digital, um mecanismo que confere validade às assinaturas. Essa mudança, aprovada em 2019, foi regulamentada em agosto deste ano, mas faltava criar as ferramentas para permitir o uso das assinaturas eletrônicas. O sistema para apoiar a formação de partidos ficou pronto no início deste mês e, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu antecipar a permissão que estava prevista para começar apenas em janeiro. O próximo passo é liberar a coleta de assinaturas também por meio do aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. O Brasil tem hoje 33 partidos políticos e a mudança deve beneficiar 83 legendas que já abriram processo de criação no TSE. Cada uma delas precisa coletar cerca de 492 mil assinaturas. A reunião do Sistema de Comunicação do Governo Federal, que reúne assessores de órgãos e empresas estatais, foi feita na última quinta-feira aqui na EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Ao longo do encontro, uma das pautas foi o crescimento da comunicação pública no país. Os assessores de comunicação do governo federal tiveram a oportunidade de descobrir o universo que é a Empresa Brasil de Comunicação e os números que mostram seu crescimento. Por exemplo, o aumento da audiência da TV Brasil, que hoje ocupa o 6º lugar entre as TVs abertas. Um ano atrás, estava em 11º lugar. A Agência Brasil conquistou a marca de 61,6 milhões de usuários de janeiro a outubro deste ano. E as redes sociais atingiram mais de 3 milhões e 300 mil inscritos e seguidores. A gente passa a informação com fonte primária e com os dois lados. Então, com isso, a gente constrói essa credibilidade e com a credibilidade a gente se torna relevante. Então, hoje a gente tem performances similares de emissoras ou de grupos de comunicação privados. E até a gente tem uma distribuição de perfil de audiência até melhor que muitas empresas privadas. Então, isso é sinal que o nosso conteúdo está sendo relevante e está sendo consumido pelas pessoas hoje líderes de opinião da sociedade brasileira. Desde 2019, a EBC oferece aos ministérios, órgãos e empresas públicas projetos especiais de comunicação, como vídeos institucionais e programas. Essa prestação de serviço é um dos elementos que trouxe mais união ao sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal, o SICOM. A ideia do SICOM é que a gente, de fato, como governo, possa integrar as realizações de cada órgão, de cada uma das empresas estatais e mostrar como isso traz benefícios para o povo brasileiro. Os assessores de comunicação fizeram uma visita às instalações da EBC. O coordenador-geral de comunicação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações destacou a parceria da TV Brasil com a pasta. A EBC é um grande canal, cada vez mais representando a gente. A excelência da grade de programação, nós, pelo menos, do Ministério, estamos muito felizes com o nosso programa Ciência é Tudo, dando uma grande audiência e isso para a gente é fundamental. Pela primeira vez em formato online e presencial,
Foi realizada esta semana a São Paulo Fashion Week, no Parque Ibirapuera, na capital paulista. Na abertura, um grupo de costureiros da periferia da cidade subiram as passarelas vestindo peças que eles confeccionaram. Esse é o Wesley. No último ensaio, antes de entrar na passarela, na abertura da São Paulo Fashion Week. Um pouquinho de nervoso fica, né? Mas o que eu estou imaginando que é a realização de tudo aquilo que eu comecei lá atrás. E aí hoje é o dia, né? Tá aqui na Fashion Week é um sonho, né? Mas para entender o que está acontecendo aqui, é preciso voltar ao passado. Esses costureiros se prepararam. Foram 2 meses em uma oficina de aceleração criativa no extremo leste da capital paulista. O objetivo era despertar o olhar para a moda e capacitar novos talentos. Eu já costuro há uns 15 anos. E foi através da minha mãe, né? Minha mãe é costureira. O que eu gosto de fazer é roupa, né? E eu vejo a minha roupa chegando lá na Fashion Week, então se realizado. Eu vejo que ali tem uma oportunidade de expandir. De volta aos bastidores da São Paulo Fashion Week, os ajustes finais. A capacitação foi coordenada pelo estilista Jefferson de Assis. Por trás das peças, conceitos como sustentabilidade e inclusão. Nenhuma das peças que elas estão usando gerou nenhum tipo de lixo. Então todo o tecido que foi usado no corte está na roupa. Nada foi desprezado. E depois de meses de muito trabalho, finalmente chegou o grande dia, o de mostrar as criações aqui na São Paulo Fashion Week. E num momento muito especial, este é o primeiro desfile presencial depois de 2 anos de eventos inteiramente online por causa da pandemia. Elizabeth, que aprendeu a costurar pequena com a avó, nem imaginava passar por uma experiência como essa. Foi, assim, emocionante, muito importante para minha vida. Foi um momento que eu realmente não vou esquecer jamais. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. Você fica agora com imagens do eclipse lunar que ocorreu na madrugada de sexta-feira. Foi o eclipse parcial mais longo dos últimos 580 anos. As imagens foram registradas pela Agência Espacial Americana. Tchau e até semana que vem.